Fala pessoal, bem-vindos ao 11º episódio do podcast Cadeira de Cinema. E hoje a gente vai falar de como as animações são feitas. Vocês escutaram o podcast passado, que a gente estava falando das nossas animações prediletas. E a gente decidiu então falar de como a animação é feita. Porque, pra quem não sabe, é um processo bem demorado. Bem demorado, bem diferente. Uma animação pode levar de 3 a 5 anos, ou mais, né? Dependendo do tipo de animação, como é feito. Com certeza. E uma das coisas que a animação é muito louco, que a gente vai ir mais a fundo nisso, é que não tem improvisação. Não tem improvisação. A gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente. Mas pra deixar bem claro que a gente vai falar da animação da América do Norte. Western, não só americano norte, mas é tipo... O Western Side. Esse lado do mundo. Porque anime, o processo de criação de anime, tanto pra filme quanto série deles lá, é bem diferente. Então eles não usam tanto CGI ainda, eles preferem não usar, claro. Não é ainda, porque eles têm muito mais respeito pelo artista. Exato. Tem e não tem, né? Tem empresas que os caras, eles liberam 5 animes e trancam os caras lá dentro até terminar uma temporada, mas é tudo feito à mão ainda, tudo hand-drawn. Desenhado. Então, assim, é um pouco diferente de onde a gente mora, por exemplo. Western Side. Sim. Então, é porque é também coisa cultural deles, assim. Tem alguns animes que misturam hand-drawn com um pouco de CG, mas eles fazem de um jeito que tu mal percebe. É outro nível. Com o cinema, pra você fazer um filme, como a gente já explicou, você tem que passar por um processo de roteiro. Então o filme tem que passar por um processo de roteiro, pra depois ser greenlit, pra você começar a fazer a animação. Sim, não, né? A animação, o processo é meio diferente. O roteiro é uma das primeiras coisas, só que mais quando tu vai adaptar alguma coisa que já existe. Mas... Vamos pegar, por exemplo, como a Sony Imageworks faz as coisas. Eles fizeram Meet the Mitchells, que é um filme que tá na Netflix, se eu não me engano. E é uma ideia totalmente original, só que a ideia não vem de um roteiro. Ela vem de um dos cabeças que trabalha na Sony Imageworks. E ele queria eu quero fazer um filme que represente minha família. E quando a coisa é original, geralmente vem de uma ideia... E depois eles criam os personagens. Então, eles têm rough sketches, assim, rascunhos da arte dos personagens. E depois eles pegam uma equipe para ir aos poucos animando os personagens e dando personalidade para eles, para cada um deles, os principais. E depois aí... O processo de pós-produção já tá envolvido, desde o início, assim, a cada etapa na animação. E daí eles têm o pessoal que faz as animatics. Pra quem não sabe, animatics são rascunhos do filme. Eles, meio que já vão animando aos poucos os personagens. E depois eles fazem as previews, né? Que é, mini cenas, assim, de cada personagem. E daí, nisso que eles vão começar a escrever o roteiro. Isso. Eles não só usam animação. Os filmes, por exemplo, da Marvel, usam muito. Sim, mas isso eles começaram a usar... Na animação. Começou em animação, só que começou a ser mais usado pra live action por causa da... CGI também. Da Marvel. A Marvel usa, mas é muito por causa do CGI. Porque tem muita cena aberta. O que a Marvel usa, o previews, é porque eles basicamente já dão o filme feito. Eles selecionam o diretor, eles pegam e falam, tu vai assistir isso aqui é um mapa de como o filme tem que ser. E tu não pode sair disso. É basicamente assim, desde os inícios do MCU que foi assim. John Favreau era totalmente contra, tanto que ele não voltou pra dirigir o terceiro. Sabia, né? Sim. Ele falou assim, não quero dirigir, eles acham bem. Teve vários diretores que... o cara que originalmente dirigiu Ant-Man. E também o que dirigiu o Quarteto Fantástico. Era o John Watts que dirigiu o Quarteto Fantástico. Mas enfim... E o processo de produção todo, assim, de um estúdio de animação se chama pipeline. Que pipeline é como que eu explico isso em português? É a forma. É assim, a gente usa muito isso também em business. Pipeline significa a ordem, ou as coisas que você tem que fazer pra fazer certo programa. Pipeline, workflow, coisa e tal, mas
o processo em si se chama pipeline, não é tipo meio que production, porque o negócio da animação, que nem eu falei antes, a pós-produção, enfim, daí como eu tava falando antes, o processo de pós-produção ele tá desde o início. Então, todos os processos que normalmente num live action são específicos de cada etapa, na animação já meio que é tudo junto e misturado, assim. Animação, pra quem não sabe, a parte mais demorada disparado é quando você está animando o filme. Sim. Tipo, é a diferença de quando você tá fazendo um filme live action, a parte mais demorada é a pré-produção. Sim. E a gravação em si demora por volta de 3 a 6 meses. Só que num filme de animação, que nem a gente tava falando, a animação em si começa desde o início já. Sim. Entendeu? Eles fazem os sketches lá dos personagens, aí eles criam o conceito, e depois do conceito eles têm a sessão de brainstorming, depois eles têm que ver se vai funcionar ou não, daí tem que ver se vai ser greenlit ou não, e só depois de ser greenlit daí eles vão pra produção, e produção que acontece meio que um ao mesmo tempo que o outro. Que é muito louco pensar isso, né? Porque o calendário deles fica todo all over the place. É tenso. Mas uma coisa que é muito divertida pra quem é ator, pra quem é diretor, assim, na animação, os atores, quando estão fazendo a animação, eles já estão vendo o filme, de certa forma. Sim. Uma coisa que tem também na animação, e acho que hoje em dia, graças à mídia social, eles estão liberando mais esses vídeos, mas o pessoal que anima os movimentos dos personagens, eles têm que gravar previous live action sobre como vai ser. Então, tipo, o cara que não é ator, mas ele, tipo, é um animador ou tá fazendo os negócios ali, ele tem que gravar os movimentos do personagem pra mandar, pra daí eles usarem como referência pra saber como vão animar o personagem. Isso é muito louco, né? Tem também, por exemplo, se você pegar motion capture, né? Motion capture, na real... Não só 100%, né? Não, é tipo... Motion capture, na real, hoje em dia é mais usado pra jogos e é usado pra live action quando tem personagem que é feito CGI. A animação não usa tanto motion capture. Não, né? A animação usa os movimentos de referência e eles animam tudo do scratch, assim. É muito louco. Cara, eu tava lembrando agora quando a gente fazia faculdade, que eu tive que estudar Maya. Deus me livre. Maya, eles usam mais... Eles usam em jogos, assim, tem alguns estúdios de animação que ainda usam, mas é meio que considerado meio ultrapassado hoje em dia. Mas tem estúdios de jogos que ainda usa pra criar os personagens. Só que estúdios de animação hoje em dia, tipo a Sony Imageworks, por exemplo, eles usam um software que eles criaram à base de um software chamado Nuke, que é um software de efeitos visuais. E daí, estúdios de animação que eles têm um departamento de programação. Então, os programadores do estúdio de animação, eles programam usando um software como base para criar um programa que seja específico para as necessidades do estúdio e pro estilo de animação do estúdio. Eles criaram um Katana para fazer aquele estilo de animação específico do Spider-Verse, por exemplo. Pra quem não sabe, o Marlon, ele praticamente trabalha com isso. Então, tipo assim, ele é viciado em animação. Ele faz várias coisas. Quem quiser dar uma olhadinha no Instagram dele, que vai estar aqui no description. A gente bota o seu Instagram, porque é absurdo o trabalho dele. Ganhou vários prêmios já, ganhou um há pouco tempo atrás também. O curta lá foi selecionado num festival de Nova York, outro de Dubai, outro de México e tal. É muito da hora. E ele fez esse negócio com a Sony também, né? Então, tipo, ele fez um curso na Sony também há pouco tempo atrás. Boa parte da coisa que a gente tá falando aqui, porque a gente tá usando Sony não a Sony, mas a Sony Imageworks, porque a Sony Imageworks é o estúdio deles... De animação. Focado em animação. Um estúdio separado da Sony que é focado 100% só em animação. Adjacente da Sony. Tipo isso, porque, né, a Sony tem a divisão de jogos e tudo mais também. A Sony é muito grande. Sony, quem não sabe, é quem é a dona do PlayStation. Dona do PlayStation, eles têm TV, eles têm tudo. E enfim, daí eu fiz esse curso Masterclass com eles, que eles explicaram como o pipeline do estúdio deles funciona. Mas se for pesquisar, é basicamente
Qualquer estúdio. Todo estúdio usa a mesma forma. Todo estúdio de animação é basicamente a mesma fórmula. E a gente estava falando agora da criação dos personagens. Em animação, quando tu cria personagens, eles têm uns 12 princípios de animação. E os nomes que eu vou falar vai ser meio que em inglês, só que a gente tenta traduzir. Tem o primeiro, que é o Squash and Stretch. Que é os rascunhos, né? Tipo, não é necessariamente os rascunhos, é os princípios dos movimentos, dependendo do tipo de animação que tu vai fazer, mas quando tu tá criando um personagem e tu começa a animar ele, tu vai usar esses 12 princípios, assim, né? Não necessariamente todos, é uma base que tem, que nem quando tu escreve uma história e tu usa a jornada do herói, por exemplo, como uma base para escrever um roteiro. Sim. É tipo uma base para animar personagens. Jornada do herói, para quem não sabe, vamos dar uma explicadinha rápida do que é. Praticamente é quando você tem por exemplo, todo filme usa, praticamente. Basicamente, sim. E o que é? Você tem um protagonista, um antagonista, algo que aconteceu que fez ele crescer na história e uma conclusão. Então, por exemplo, pegar Harry Potter, por exemplo. Ou melhor, pegar o Homem-Aranha. Homem-Aranha que todo mundo conhece. Tu tem um protagonista, tu tem um antagonista, tu tem o tutor dele, o mestre, o cara que vai... Por exemplo, Como Treinar o Seu Dragão, ou Homem-Aranha, todos têm isso, por exemplo. Todos usam de certa forma. Às vezes não o negócio inteiro, mas... Vamos usar o Homem-Aranha como exemplo rapidinho aqui, porque a gente tá falando da Sony, tem também o Spider-Verse. Então a gente tem o Miles Morales, ele é picado por uma aranha radioativa, o Peter Parker, vamos usar o Peter. Ele foi picado por uma aranha radioativa, começou a ganhar poderes, o tio dele morreu. Sim. Ele decidiu virar o Homem-Aranha. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E no filme em si, ele tem vilões e tudo, e ele toda vez ele cresce. E no final do filme ele fica melhor. Sim. Uma pessoa melhor. E é praticamente essa jornada do herói. E todo filme, se você for ver, usa. Dá de modificar e ela foi atualizada até várias vezes. Mas basicamente é isso. Você ter um personagem que tem um antagonista também. Normalmente é um oposto do outro. Por isso tem o Batman, Coringa, Homem-Aranha, Duende Verde. Sim. Superman, Lex Luthor. E o que acontece é que você vai crescendo com a história. É muito interessante porque todo filme usa isso. E não quer dizer que o personagem vai ser bom, viu? Sim. Não quer dizer isso. Quer dizer que, tipo, o antagonista vai ser o oposto dele, de certa forma. E também tem hoje, né? Depois tem um anti-herói, tem várias coisas. Pra quem gosta de literatura e cinema, deve conhecer. Ou se não conhecer, é uma boa lida, tá? A gente pode até falar sobre um podcast. Dá pra explicar num podcast futuro. Enfim, daí o Squash and Stretch é basicamente... Porque tem princípios da animação que focam em personagem, tem uns que focam em objetos. Esse aqui é um pouco mais pra objeto, mas também dá pra usar pra personagem. É a maleabilidade do personagem. Tipo, quando ele pula e aterriza no chão, como é que vai ser o impacto? Ele vai... Squash e Stretch, tá ligado? A gente fazia um treino nisso na faculdade com a bola, né? Você jogava a bola bounce. Isso, por exemplo, uma garrafa de... Pô, pega uma bola de futebol, uma bolinha de plástico. Não, você joga a bola de plástico, quando ela cai no chão, ela fica mais squish. Ou uma lata de refrigerante, por exemplo. Tu pega e... Digamos, tu joga ela ou tu amassa ela vai ser comprimida um pouco. Aí depois tu faz assim e ela cresce de novo. É um dos princípios de movimentação. Aí depois, junto com isso, tem o antecipação. Que antecipação é mais usado para ação e movimento dos personagens. Porque, cada movimento tem uma antecipação. Pode ser microscópica, mas... Para ser um movimento mais fluido e realista na animação, tu usa isso. Por exemplo, personagem que nem tu tava falando de bola, ele vai chutar uma bola. Tu tem que antecipar onde que o pé dele vai ir na bola e onde que a bola vai ir, tá ligado? É muito louco isso. E depois tem um staging, que esse é um dos
que vem de live action, né? Porque é stage, tipo, é o palco, basicamente. É praticamente o set. Então, por exemplo, você vai ter o que vai estar no framing, como é que a cor vai estar, como é que a iluminação vai estar, essas coisas. Exatamente. Aí depois tem o action and posing, que é tipo... Outra coisa que é importante falar é que também, mesmo sendo animação, vai ter câmera. Vai. Tem câmera, assim, a gente vai falar um pouco disso. Então, assim, no staging você também tem que ver onde que a câmera vai, como é que vai ficar tal formato. É tipo o processo, meio como se fosse o processo de blocking. Exato. Pro blocking, pra quem não sabe, a gente usa pra quando você está preparando pra fazer a cena. Quando tu vai fazer o rehearsal, né, com os atores. Coloca a fita no chão, pra onde o X, ou o T, né, que é a marca que você vai ter que pisar, tu vai ter que caminhar dali e tem que parar aqui. E por que isso? Porque a câmera, ela vai estar posicionada de certa forma que o diretor vai querer esse frame, a pessoa nesse canto. Por certo motivo. E todo set tem fita no chão, só que a gente não vê porque a câmera tá posicionada de um jeito que a gente não vê, né? Mas todo set é cheio de fita. E cores diferentes, um pra cada ator. Sim, tanto que quem é o segundo assistente de câmera, se tu olha a perna do cara tá coberta de fita, porque tem que estar com a fita preparada. É muito louco isso, né? Eu lembro quando a gente eu fui second AC, nossa senhora. Nossa, minhas costas no dia ficou destroçado. É uma correria, daí tu tem que dar as lentes pro primeiro assistente. E não pode tocar se for trocar o filtro da câmera. Se tocar na tela do filtro, meu Deus do céu. Porque cada lente, dependendo da câmera, pode custar mais de $8.000. É muito caro. É foda. É loucura. Enfim, daí o Action in Position, isso é mais... É relativo para cada tipo de animação, animador diferente. Como eles vão usar os elementos e onde que eles vão... como que eles vão fazer a pose para cada ação do personagem. É basicamente isso. E daí depois tem o follow through e overlap, que é o momento que tem vezes que quando tu tá fazendo um filme de animação, animadores às vezes eles são pagos pelo estúdio pra ir em certas locações. Ou tipo só pra sentar num café e observar pessoas, pra fazer estudos de como certas coisas no mundo real se mexem. Coisa que a gente vê no dia a dia, mas a gente não percebe. Exatamente, porque tudo eles têm que prestar atenção em cada detalhezinho, como uma folha de uma árvore se mexe quando ela cai, ou quando o vento bate. Tem uma cena em Turning Red, que é um filme da Pixar, que é aqui no Canadá, que eu gosto muito, que é a cena do pai cozinhando. Uhum. Sabe qual é a cena que eu tô falando, né? Que é uma cena simples. Mas Sim. se for ver cada detalhe da cena, o que eles fizeram? Eles viram como pessoas, da cultura dele, pra eles terem uma noção de como vão fazer a movimentação do personagem pra ele cozinhar. Sim. E isso é muito louco, porque, tipo assim, uma pessoa por exemplo, do Brasil, cozinha totalmente diferente de uma pessoa que mora no Canadá. Exato. Que cozinha totalmente diferente de uma pessoa que é canadense asiático, ou outra pessoa que é asiática. Então eles têm que olhar isso pra você ter uma noção e trazer a cultura do personagem, trazer o formato, trazer vida ao local com coisas simples, coisas minúsculas que fazem totalmente a diferença. Tem muita coisa que eles têm que ir atrás, estudar, e às vezes eles montam o que se chama de uma bíblia. Por exemplo, eles fazem isso quando rola no lado do live action, eles fazem isso quando eles têm que estudar pra fazer uma série que seja, tipo, 100% autêntica. Tipo, Shogun, por exemplo. Shogun, pra quem não sabe, é uma das melhores séries dos últimos anos. É baseado numa série de livros do mesmo nome. Mas, tipo, os caras, na hora deles... O pessoal de efeitos visuais, na hora deles montarem os prédios, assim, os castelos e tudo mais daquela área do Japão, daquela época do Japão... Eles foram até no Japão para conversar com um historiador daquela época específica, para daí montar um livro gigantesco de estudos e referências para poder fazer essas coisas. E é o que rola em animação também. Aí depois o outro conceito é o slow in and out, que isso tu usa em live action também, ou quando
colocando títulos e tal. É tipo, certas animações, certos objetos, certas ações, né? Tu precisa de um certo tempo pra ela começar e terminar. Pra ser, tipo, fluido, dinâmico, assim. Às vezes o que eles fazem também, em muito caso, eles usam a câmera pra você fazer um efeito de movimentação, mesmo não tendo movimentação. Isso é mais na animação 2D. Por exemplo, se você assistir Invincible, tem cenas que a cena em si tá parada. Ou que o personagem não tem boca, tipo assim, tá cobrindo a boca, usa uma máscara, essas coisas. Na verdade, a cena tá parada, mas já que o ator tá falando, você pensa que ele tá falando também. Sim. Isso acontece muito também. Acontece bastante. Aí tem também Arc, né? Que é um arco. Porque como a gente tava falando de referências da vida real... Tipo, nada na vida real, no mundo real, se mexe numa linha reta perfeita. Então, eles... o sentido do arco é basicamente isso. Tipo como tu joga uma bola de basquete, por exemplo. Ela não vai numa linha reta, ela vai fazer um arco. Quando você joga uma coisa pra cima, ela não vai cair exatamente no mesmo canto. E daí tem ação secundária, que é tipo... quando o personagem vai correr, tu tem que pensar exatamente, tipo... Ele não vai correr só com as pernas dele, tá ligado? Tipo, tem cartoons antigamente que fazia isso. Papa-Léguas. Exato, mas tipo, um personagem que é um humano, ele não vai correr usando só as pernas. Tu tem que animar e fazer a movimentação dos braços... Só que os braços têm que estar num ritmo junto com as pernas, né? Sim. E é basicamente isso. Outra coisa que eles usam muito no background também. Por exemplo, o background ele vai ficar blurred por causa da velocidade. Sim, e daí também tem os riscos que eles colocam pra animar velocidade e essas coisas, assim. São efeitos simples, mas fazem total diferença. E daí tem também o timing, que o timing é basicamente que nem a gente estava falando de ação e movimento, quantos frames cada ação do personagem vai precisar em cada momento do filme. Pra quem não sabe, pra filme mesmo, são 24 frames, 24 frames por segundo. Sim, em animação, depende do estilo de animação, às vezes é 60 ou 24 também. O filme inteiro pode ser em 24, mas tipo... Em filme live action, na verdade, também, tipo, o que tu entrega é 24, o produto final, só que tu usa frames diferentes para cada coisa. Tipo, se tu vai gravar uma cena que precisa ser em slow motion, tu vai gravar ela em, no mínimo, uns 60 frames por segundo para depois trazer ela para 24. Claro, tem filmes que eles usam mais, por exemplo. É raro. Mas, por exemplo... O Hobbit foi 60 frames por segundo. O Hobbit, o Avatar foi Avatar, todos eles. Mas porque Avatar é no mais... tipo, 100% CGI, basicamente, né? Então, digamos, se tu... Eles têm vários tipos diferentes. Se tu vai fazer uma animação 1S, tu tá animando uma nova imagem a cada frame. 2S, uma nova imagem a cada 2 frames e por aí vai. Tu tem que decidir e tem que ver com o estilo da animação que vocês estão fazendo também. Cada diretor também tem um jeito de animação diferente. Exato. Não só o diretor, mas também os animadores, a equipe que eles contratam e tal. Então, assim, tem animador que o segredo dele é fazer a animação... Ele é tipo um camaleão, consegue copiar a animação dos outros. Sim. Mas tem animador que é contratado exatamente porque faz certo tipo de animação muito bem. Então, assim, você tem que ver isso também, por exemplo. Se você, claro, se você for fazer um filme, você vai pegar um animador, um head of department que tem um estilo de animação... Uhum. E as outras pessoas vão ter que tentar imitar a animação, porque cada um tem um jeito diferente de animar. Sim. Fizeram isso muito bem no filme do Homem-Aranha. Verdade. Do Spider-Verse. Cada universo tinha uma animação totalmente diferente. Uhum. Então ali eles falam assim... Cada universo era um departamento de animação diferente dentro do estúdio. Loucura isso. Mas o que acontece nisso? É pra vocês terem uma ideia que animação não é só ficar rascunhos. Não. Tem vários passos pra você chegar a um filme. Tipo, o Wild Robot, por exemplo, a animação é totalmente diferente. A Pixar usa o mesmo tipo de animação pra todo filme porque eles usam o mesmo departamento. Por isso a animação é, tipo, extremamente caro e, tipo, a Sony com a Sony Imageworks, por exemplo, eles estavam falando que por causa do custo e do risco que é uma animação, porque
querendo ou não, a animação é mais arriscado que live action. Muito mais. Muito mais arriscado. Então eles fazem, tipo, no máximo, do máximo, 2 filmes de animação por ano. E às vezes, tipo, um deles vai pra streaming e outro por cinema. Tipo, esse ano, por exemplo, a Sony, eles fizeram aquele que foi pra Netflix, o K-Pop Demon Hunters. Muito bom, né? Muito bom a animação, só que, tipo, eles pensavam, pô, é uma animação focada num grupo de K-pop. Não vai fazer sucesso. Não vai fazer muito sucesso porque é muito niche. Daí eles liberaram e, tipo, fez um sucesso estrondoso e eles tiveram que liberar no cinema. Botaram pro cinema, mas tipo assim... E agora eles têm outra animação que vai direto pro cinema, que o nome é GOAT, algo assim. Ah, eu vi essa. Eles liberaram um trailer... Essa não é do LeBron, é do Stephen Curry. Só que o engraçado deles, e isso é do departamento de marketing, porque Zootopia liberou o trailer do Zootopia 2, no mesmo dia que eles liberaram o trailer do Zootopia, a Sony liberou o trailer do Gold, porque se tu for assistir, é como se fosse o Zootopia também. É tipo um spin-off de Zootopia. Mas são estúdios diferentes. Sim. E animações diferentes. Sim. Ponto, tipo assim, você vai assistir, cada estúdio tem um jeito de animação. Por isso que o filme do Homem-Aranha, a gente sempre fala dele, porque foi um marco. Todo estúdio estava seguindo uma fórmula. Aí pegou o filme do Homem-Aranha e trocou essa fórmula. Aí todo estúdio tenta seguir essa fórmula do Homem-Aranha. Sim. Mas a vantagem de animação é isso. Cada um tem seu estilo. Mas é caro. Tipo, caro. Por exemplo, vai ter filmes que o budget é 250 milhões, só que parte disso, 150 vai pro marketing, só 100 pra produção, né? E se tu perder tudo isso, é foda, porque tu tem que fazer mais que a metade disso pra lucrar. Pra poder a gente lucrar. Um dia vai fazer como é que os filmes lucram. Mas muito filme, na verdade, não lucra no cinema. Lucra com boneco, com roupa, com merchandising. Então é muito louco isso. Merchandising, marketing, hoje em dia eles têm que usar mídia social pra envolver o pessoal, ou pegar um filme e fazer uma trend no TikTok envolvendo o filme e tal. Tipo, o K-Pop Demon Hunters, boa parte vem disso. O pessoal fazendo as danças que apareciam no filme. Por exemplo, os filmes da Marvel mesmo, se for ver, o que dá dinheiro é os Funkos que o pessoal compra. Os Funkos, o pôster. Os bonecos, as camisas. Ou quando tu vai no filme, aqueles copos especiais, coisas do tipo. Isso aí que dá o dinheiro mesmo. O dinheiro não vem. Claro, há casos que vem, né? Por exemplo, você pega um Sinners da vida. Um Sinners da vida que triplicou e é um filme nicho. É um filme nicho que o Warner não tava dando muita fé, tanto que mal teve marketing direito. E eu acho que isso que fez o filme ser bom. Acho que teve um trailer. A gente viu um no cinema só. Teve 1 ou 2 trailers, mas quando lançou o impacto que fez aquele filme... tanto que agora a Warner decidiu fazer campanha de Oscars pro filme. Merece, convenhamos. Enfim, daí tu tava falando de animação e tal, os estilos de animação. Um dos os negócios de animação aqui é o exageração. Porque a animação, por mais que, né, boa parte seja tentar imitar movimentos de vida real e tal, o legal de animação é que tu pode ser muito mais expressivo na animação. Os olhos explodindo quando... então, tipo... Num live action, quando tu quer passar uma emoção, tu tá muito limitado em como tu vai fazer isso. Mas na animação é tipo, o personagem tá se sentindo ansioso e tal, sei lá, os olhos bugalham, enche de lágrimas e sai cachoeira dos olhos. Quando vê alguém, por exemplo, no Máscara, quando ele vê alguém bonita, o queixo cai lá pro chão, jaw dropping. Sim, é pra acrescentar aquele que a mais, assim, na animação, porque você vai fazer uma animação meio que perde a graça se for 100% realista. Sabe? Ou é porque é muito mais difícil também animar emoção, né? Não necessariamente. Tipo, porque emoção que nem no live action, tipo, tu passa isso pela tua voz, ou olhar, ou movimento e tal.
Tem certos tipos de animação que não fazem tanto exageração assim. Depende do estilo de animação. E aí depois tem o Solid Drawing, mas Solid Drawing é mais pra 2D. animação 2D. Hoje em dia esse princípio eles não usam mais tanto. Eu adorava animação 2D. Meu Deus, era muito legal. Solid Drawing é basicamente tipo como vai se mexer o personagem e levando em consideração o espaço dele, o espaço 2D dele. Que a gente meio que usa em 3D, só que é diferente, né? Quando tu anima um personagem em 3D, tu tem um mapa dele. E as diferentes câmeras. Tu pode ver ele de frente, de cima, de lado e tal, então... Pessoal, pra que vocês querem assistir uma animação legal, que é a primeira temporada da animação, você vai ver a evolução da animação, assiste Invincible. E não, né? Tipo, Invincible, pra quem não sabe, eles fazem 100% em 2D, entre aspas. Tipo, o design é em 2D, mas não é feito em 2D. E é uma animação muito legal. Porém, é mais história do que animação. A animação é meio que precária, de certa forma, em certos momentos. Bem precária, na verdade. Pelo budget que eles têm. Mas vai tudo pro casting. Né? Que por sinal é incrível. E o último é o appeal, que é tipo, quando tu vai criar um personagem, tu tem que ver qual que é o appeal dele, o carisma do personagem, se as pessoas vão se conectar com esse personagem e tudo mais. E esses são, de certa forma, os 12 conceitos, assim, do personagem. Que eles usam na hora de fazer os personagens. E depois, quando tu tava falando de câmera e tudo mais, e que não é nada... tipo, não tem improviso, até tem na hora que eles fazem voice acting, mas não tem tanto. Mas é muito difícil. Muito difícil. Mas, tipo, falando no mundo que eles... principalmente animação CG, né? Computadorizada e tal. No mínimo, um filme, né? De 1 hora e pouco, 2 horas e poucos, vai ter 25 mil assets. Que assets é tipo... Fotos. Não. Assets é tipo... Assets é tipo cada coisa que tu vê no mundo. Então é tipo... os objetos, os veículos, o background, cada prédio, os personagens e tal. Então, e tudo aquilo é, tipo, friamente calculado. Tipo, a distância do background com os prédios, onde que eles estão colocando cada prédio. É muito louco, né? É muito louco. E tal, é tudo friamente calculado. É tipo, cada coisinha, cada detalhezinho eles têm que pensar antes. Então, tipo, num live action, eles vão em pessoa procurar locação e tal, mas na animação eles não têm isso, né? Então, o que eles têm? Eles têm uma equipe, um departamento, que é meio que o Lookup Department. Só que é como se eles fossem o departamento de locação de um filme live action. Só que eles vão com o produtor e eles fazem rabiscos e vão montando os layouts e modelos e texturas, e vendo como que o mundo vai ser, como que o estilo do mundo vai ser e tudo mais. E no meio disso, eles têm outros departamentos também. Eles têm a câmera virtual, que quando tu faz uma animação num software de animação, eles têm uma câmera, né? Que nem tu tava falando. Eles têm uma câmera virtual que, né, eles mexem, às vezes até tu tem uma câmera física que tu pode mexer e tu mexe a câmera no mundo virtual. Isso é muito da hora. Porque traz É importante ter essas coisas também, de coisa física, porque você se sente mais conectado. Às vezes, quando você tá só no computador, você não tem essa tipo, quando eles fazem um filme... Isso pro diretor deve ser muito bom. Quando eles fizeram o filme do Rei Leão, por exemplo, que o Rei Leão... Eles falam live action, mas tudo não CGI. Não tem uma cena do filme do Rei Leão que não foi feita em computador. Exato. Mas aí eles fizeram isso. Eles tinham uma câmera que ela estava conectada num computador que estava conectada no software. E quando eles mexiam a câmera, eles mexiam a câmera virtual. Que, por sinal, quem foi o diretor desse filme foi o diretor do Homem-Aranha. John Favreau. Exatamente. Que é o Happy Hogan, pra quem não sabe. E, né, daí eles fazem um blocking também quando eles usam a câmera pra ver
onde cada objeto e cada personagem vai estar. E depois eles têm também o departamento de iluminação. Eles vê... Uma coisa interessante, foi mal, mas uma coisa interessante do primeiro filme do Rei Leão é que uma das piores coisas do filme é que os personagens não tinham Não, porque emoção. eles fizeram... É 100% computadorizado e eles tiraram o que a gente estava falando, aquela parte de over-exaggerating, eles tiraram aquilo do filme, porque eles queriam que os animais do filme fossem realistas. Só que, tipo, pô, tu tá fazendo um filme de animais que falam. E tipo Então- assim, quando você assiste Mufasa, por exemplo, tem mais isso. Então, Tem um tipo, eles pouco trouxeram mais, um assim. pouco isso. Mas isso foi uma coisa que tirou as pessoas do filme. Por exemplo, a gente assistindo e fala, porra, sabe? Você sente falta. Pô, quando tu vai fazer uma animação... Imagina se eles fizessem, por exemplo, isso com Zootopia. Não, vamos fazer os animais de Zootopia realista. Tipo, não tem como, Um não filme muito funciona. bom que usa muito bem essa parte de exageração é o filme do Batman, da Lego. Verdade. É muito bom. Pra quem não assistiu, vale a pena. O meu chaveiro, por exemplo, É, é o Batman. Vale muito a pena assistir. aquele filme realmente é muito bom. Muito bom. Vou fazer lançar outro. É o jogo do Lego Batman, que eles vão incluir todas as HQs, todos os filmes, as animações, Todos os uniformes. todos os jogos, todos os personagens, todos os uniformes num jogo só. Então imagina, né? Muito grande. Vai ser uns 100 gigabytes. Vai ser gigantesco o negócio. Voltando. Voltando, né? Não, daí a gente tem um departamento de iluminação, assim como no live action tem também na animação. E daí esse departamento é como se eles fossem o gaffer da animação. Eles têm que ver as luzes digitais, porque tem que refletir direito em cada objeto, o shading, né, as sombras e tudo mais. Eles fazem tudo isso pra você se sentir mais perto do filme. Exato, é tipo imersão, no caso, Exato. né? Você tem que dar uma dimensão pro filme. Porque se você for ver um filme sem nada disso, vai ser um rascunho. Tipo que nem eu tava falando da distância do background com as cidades ou e os objetos e tal. É como no live action. Sim. Basicamente, quando tu pega a câmera no live action, tem que ter aquela profundidade de campo, né? Pra entrar ali. E aí, depois de tudo isso, de texturizar tudo, de iluminar tudo e tudo mais, ao último eles veem os efeitos, que, por incrível que pareça, a animação tem efeitos visuais também. Muito, não é pouco não. É tipo uma arma sendo atirada, ou tipo, sei lá, tem uma espada e o personagem tem uma energia saindo da espada. Ou, tipo, coisa sendo destruída. Isso é tudo efeito visual dentro da animação. Lembrando, a gente tá falando de animações 3D, 2D que você vê no cinema. Mas tem animação que é live motion. Como é? A de massinha? Stop motion. Então, assim, é um outro processo. Outro processo totalmente diferente. Demora muito mais anos pra fazer. Demora muito mais. Eles também têm efeitos visuais, na verdade. Eles também usam efeitos visuais 2D. Sim, usam mesmo. E, enfim, depois de todo esse processo, né? Eles fazem tudo isso, daí depois ainda tem um processo de pós-produção normal, que é quando, tipo, a animação em si tá feita. Aí eles fazem o que se chama de compositing, que compositing é, tipo... Juntar tudo. Ele junta tudo de todos os departamentos e pra fazer o mundo, né? O filme e tudo mais. Aí eles trazem isso pro editor, e o editor vai pegar as cenas prontas e editar o filme como se fosse um filme de live action. Você toma conta só de um personagem no filme todo. Por exemplo, no filme do Rei Leão, tinha uma pessoa, um grupo que só tomava conta do Simba. Sim. Aí, quando terminava todas as cenas do Simba, levava ele pra outra e juntava tudo para as cenas da Nala, com essas outras cenas. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, quando eles estão montando um mundo na animação, eles também... Em animação 3D, até que sim, mas mais em animação 2D, eles usam um processo que se usa em live action também, mais antigamente do que hoje em dia. É o matte painting. Na hora de fazer os backgrounds do mundo, assim, muitas daquelas distâncias que a gente vê lá no fundo não é uma imagem 2D. Sim. Que foi feita no Photoshop. Isso é muito louco.
Eles fazem muito isso em teatro, pra quem não sabe. Sim, exato. Então, por exemplo, no teatro você traz tudo, mas no final tem uma parede com uma cor. Só que daí, do jeito que eles colocam a câmera e a distância, né? Parece que tem muita coisa acontecendo. Exatamente. Parece que tem vida. Exato. É muito louco isso. E depois de tudo isso, tem um processo de picture lock, last looks, que é o editorial, ele vai lá e coloca todos, faz o color grading. Eu chamo isso de refinamento. Basicamente isso. Do filme, Tu faz a correção de cor, traz todos os efeitos visuais, os últimos ajustes no áudio, a música, a trilha sonora e tudo mais. E depois disso começa o processo de marketing, né? Dinheiro, Aí que vem a gastação, porque o marketing normalmente é mais caro que o filme. Exatamente. Não só em animação, viu? Live action também. Marketing, boa parte de budget dos filmes vai pra marketing. Daí tu tem que ir lá, ir pra mídia social, conectar com o público e fazer com que as pessoas passem a informação do filme, tipo, se anime e fale com as outras pessoas, tipo, pô, esse filme aqui vai lançar e tal, distribui o trailer, essas coisas. É demorado. É uma parte bem, bem demorada. E só que uma coisa engraçada também, que a gente estava falando antes, que outros departamentos já estão juntos desde o início do processo de um filme de animação, o departamento de marketing também. Eles estão, antes do filme começar... Sim, a cabeça do departamento de marketing, eles estão lá quando eles ainda estão fazendo o processo de conceito do filme. Por quê? Porque eles têm que entender o filme. E às vezes eles interferem também. Muitas vezes, né? Eles estão ali para entender o filme, entender os personagens e tudo mais. Então eles estão ali junto com os diretores e produtores para saber exatamente como que eles vão passar essa ideia pro público para vender essa ideia. Isso aí por cima, né? Bem por cima. Bem por cima. A gente podia falar dos outros departamentos sem ser de cinema que fazem parte. Sim. Que é muita coisa também, não é só o filme. O filme é... No final das contas, o filme é só o motorzinho pra você fazer o carro depois andar. tem um departamento de áudio, e o departamento de áudio tem a parte do pessoal que grava o áudio, tem o pessoal que edita o áudio, tem o sound design, o pessoal que faz os efeitos sonoros. Tem que contar o pessoal que faz os efeitos on the scratch, né? Eu esqueci o nome deles. Foley Artist. Foley Artist. Que é, tipo, eles têm que gravar eles pisando, uma coisa assim. E tem também um departamento que é só pra trilha sonora também. E cada departamento tem muita coisa louca. A gente vai falar mais um pouco. A gente decidiu que a gente vai falar sempre um vídeo mais explicativo por mês e um vídeo mais bobinho. Um vídeo não, né? Mas... Um áudio. O podcast vai ser mais explicativo e outro vai ser mais a gente conversando. A gente vai trazendo mais coisas didáticas ou também curiosidades ou mais listas assim e tal. E que a gente vê que vocês gostam mais. Nossos 10 escutantes por dia. Bem, gente, esse aqui chegou mais um final do podcast Cadeira de Cinema. A gente falou tudo? Falou tudo. Se quiserem que a gente dê mais uma aprofundada em animação, ou se quiser falar sobre o processo de criação de anime, ou outras coisas assim. Só avisar. A gente fala com prazer. Então, assim, a gente se vê daqui a 2 semanas e o próximo podcast vai ser bem legal também. Então, até a próxima. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.